uma arma que poucos conhecem. Essa arma se chama GBU-57, oficialmente conhecida como Massive Ordnance Penetrator. Estamos falando de 13 toneladas e meia de puro poder destrutivo, projetada com um único propósito: destruir aquilo que não pode ser destruído. Mas, para entender por que essa bomba pode decidir o futuro do conflito atual no Oriente Médio, precisamos conhecer o problema que nem Israel, com todo o seu poderio militar, consegue resolver sozinho. Como vocês já sabem, há alguns dias atrás, Israel lançou a Operação Leão Ascendente. Foi uma das campanhas militares mais devastadoras da história moderna na região. O que aconteceu naquele dia mudou para sempre o equilíbrio de poder no Oriente Médio. 200 caças israelenses, incluindo os modernos F-35, atingiram mais de 100 alvos iranianos em apenas 24 horas, lançando 330 munições de precisão. A operação foi meticulosamente planejada. Durante 3 anos, agentes do Mossad contrabandearam pequenas armas e drones para dentro do Irã, pré-posicionando-os perto de alvos críticos. Quando chegou a hora, essa rede secreta neutralizou as defesas aéreas iranianas por dentro, abrindo caminho para a Força Aérea Convencional. Cientistas nucleares foram eliminados. Comandantes militares de alto escalão simplesmente desapareceram. Centrífugas que levaram anos para serem construídas viraram destroços em questão de horas. A principal instalação de enriquecimento do Irã, em Natanz, foi severamente danificada. Essa instalação era considerada o coração do programa nuclear iraniano. E como você pode ver, ela ficou em ruínas. Israel havia conseguido algo que parecia impossível: atacar o Irã diretamente em seu próprio território e causar danos devastadores. Mas havia um problema. O alvo mais importante permaneceu intocado. 80 metros abaixo da superfície, a 95 quilômetros de Teherã, a capital, escondido dentro de uma montanha perto da cidade sagrada de Qom, existe um lugar que poucos conhecem. Chama-se Fordow e é o verdadeiro coração do programa nuclear iraniano. E quer saber de algo assustador? Essa instalação foi construída em total segredo entre 2002 e 2006. Pare para pensar. Por que eles esconderiam ela? Veja, durante anos, trabalhadores iranianos escavaram túneis profundos na rocha sólida, removendo milhares de toneladas de material. O local não foi escolhido por acaso. Ele tem valor estratégico. Trata-se de uma região montanhosa que oferece proteção natural máxima. Imagine uma fortaleza subterrânea projetada para resistir a qualquer ataque conhecido na época. Camadas e camadas de concreto armado, reforçadas pela própria montanha. Tá, eu sei que você deve estar pensando agora: se ela é secreta, como você sabe disso? Bem, a existência de Fordow foi revelada anos depois, em 2009. Mas não pense que o Irã contou tudo sobre ela porque achou bom deixar tudo em panos limpos. Eles contaram porque já estava bastante claro que a inteligência ocidental já havia descoberto o local. Mas, mesmo sendo conhecido, isso não tornava o local automaticamente vulnerável. Se você olhar a região por cima, por uma foto de satélite, tudo o que se vê são 5 entradas de túneis que desaparecem na encosta da montanha, fortemente protegidas por um amplo perímetro de segurança e uma estrutura de apoio maciça. É lá dentro que acontece o trabalho mais perigoso do planeta. 2.700 centrífugas avançadas, incluindo modelos IR-6 de última geração, giram continuamente 24 horas por dia, enriquecendo urânio. Mas é aqui que está o detalhe que faz generais do mundo inteiro perderem o sono. Esse urânio está sendo enriquecido a algo em torno de 60% de pureza. Para você ter uma ideia do que isso significa, deixe-me explicar de forma simples. Usinas nucleares civis
aquelas que geram energia elétrica, precisam de urânio enriquecido entre 3% e 5%. É suficiente para manter uma reação controlada que produz eletricidade. Esse seria um uso normal, conhecido como fim pacífico. É o nível de enriquecimento que os países que assinam acordos nucleares esperam um dos outros. Agora, 60% está numa categoria completamente diferente. É perigosamente próximo dos 90% necessários para uma bomba nuclear. Em 2023, inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica fizeram uma descoberta que assustou o mundo. Durante uma inspeção de rotina em Fordow, eles encontraram partículas de urânio enriquecidas a 83,7% de pureza. Isso colocou o Irã a apenas 7% de distância do material necessário para uma arma nuclear. Especialistas calculam que, usando as instalações de Fordow, o regime iraniano poderia converter seu estoque atual em material suficiente para 9 bombas nucleares em apenas 3 semanas. Deixa eu repetir isso. 9 bombas nucleares, 3 semanas. Pare para pensar nisso. Agora você entende por que Fordow não é apenas mais uma instalação nuclear. É literalmente o ponto de virada para o programa iraniano. E é exatamente por esse motivo que ele se tornou o alvo mais crítico. E também o mais impossível do planeta. Então, como destruir algo enterrado 80 metros abaixo da superfície? Estamos falando de um prédio de 25 andares enterrado de cabeça para baixo. As bombas convencionais, por mais poderosas que sejam, não conseguem penetrar através de 80 metros de rocha e concreto armado. E é aqui que entram as bombas Bunker Buster mais avançadas de Israel, como a GBU-28. Elas são impressionantes. Pesam 2 toneladas e conseguem perfurar estruturas subterrâneas com precisão cirúrgica. Mas tem um problema. Sua capacidade máxima de penetração é de apenas 18 metros. Contra Fordow, seria como tentar abrir um cofre com um martelo. E é aqui que nossa história volta para aquela bomba de 13 toneladas e meia que mencionamos no início. A GBU-57 não foi criada por acaso. Sua origem está diretamente ligada às lições duramente aprendidas pelos Estados Unidos na Guerra do Iraque em 2003. Quando as forças americanas analisaram os bunkers iraquianos após a invasão, fizeram uma descoberta preocupante. As bombas Bunker Buster existentes tinham poder de penetração e destruição insuficientes. Saddam Hussein havia construído instalações subterrâneas que resistiram aos ataques mais poderosos da época. Agora pare para pensar. Se um ditador do Oriente Médio conseguia construir bunkers quase indestrutíveis nos anos 90, o que outros países poderiam estar construindo? Foi então que a Agência de Redução de Ameaças de Defesa e a Força Aérea Americana iniciou um projeto considerado ultra-secreto na época. O objetivo era simples, pelo menos na teoria: criar a bomba de penetração mais poderosa já construída pela humanidade. Uma arma capaz de alcançar e destruir instalações de armas de destruição em massa localizadas em alvos profundamente enterrados. O desenvolvimento levou anos. Engenheiros testaram dezenas de materiais diferentes, experimentaram várias configurações de carga explosiva, desenvolveram tecnologias de orientação completamente novas. Entre 2008 e 2010, testes intensivos foram realizados em White Sands, no Novo México, um dos locais mais secretos da América. O resultado foi impressionante. A GBU-57 é muito mais que uma bomba maior. É uma obra-prima da engenharia militar. O corpo da bomba é feito de uma liga de aço ultra-resistente chamada Eglin, desenvolvida especificamente para este projeto. Essa liga foi projetada para sobreviver ao impacto brutal da penetração em rocha sólida a velocidades supersônicas, sem se fragmentar ou perder direção. Mas o peso de 13.600 quilos é apenas parte da história.
O verdadeiro segredo da MOP está em dois componentes revolucionários. Primeiro, sua carga explosiva de 2 toneladas e 400 quilos não é explosivo comum. É uma mistura de compostos desenvolvidos especificamente para detonar com efeito máximo em espaços confinados, como é o caso dos corredores de um bunker subterrâneo. Segundo, e talvez mais importante, está sua espoleta inteligente, conhecida tecnicamente como LPSF, Large Penetrator Smart Fuse. Essa tecnologia transforma a MOP de uma bomba bruta em uma ferramenta de demolição precisa. A espoleta pode literalmente contar quantos andares ou camadas ela perfura durante a penetração. Pode ser programada para explodir numa profundidade predeterminada. Pode detectar mudanças na densidade do material que está perfurando e, mais impressionante ainda, pode sentir espaços vazios dentro de um bunker e escolher o momento exato para detonar, garantindo máxima destruição. Testes demonstraram que a MOP pode penetrar até 60 metros em concreto armado de alta resistência. Mas você sabia que a verdadeira capacidade da MOP atual ainda não é bem conhecida? Ninguém pode afirmar com certeza. Os números que circulam publicamente são baseados em protótipos de 2007. Desde lá, a bomba passou por pelo menos 7 gerações de melhorias. Cada atualização até chegar na versão atual trouxe avanços em poder de penetração, precisão de orientação e eficácia da espoleta. E isso tudo é mais que suficiente para alcançar Fordow. E a estratégia de ataque usada seria algo nunca visto na história militar. A primeira bomba criaria uma cratera inicial, removendo camadas de proteção e enfraquecendo a estrutura. A segunda, lançada no mesmo ponto de impacto, cavaria ainda mais fundo através do caminho já aberto. Uma terceira, se necessária, penetraria até o coração da instalação. Em outras palavras, seria como usar uma broca gigante de 13 toneladas, perfurando metodicamente através da montanha até atingir seu objetivo. Cada impacto sucessivo aprofundaria mais o buraco até que não restasse proteção alguma. Mas aqui surge outro problema igualmente complexo e que transforma toda essa capacidade militar em um dilema geopolítico. Apenas uma aeronave no mundo pode carregar essa bomba. Estamos falando do bombardeiro B-2 Spirit, uma das criações mais sofisticadas da engenharia humana. Quando foi projetado nos anos 80, representava um salto tecnológico tão grande que parecia ficção científica. Seu design de asa voadora, combinado com materiais compostos especiais e revestimentos que absorvem ondas de radar, o torna praticamente invisível aos sistemas de defesa mais avançados do mundo. Cada B-2 custa mais de 2 bilhões de dólares. A título de comparação, isso é mais caro que muitos programas espaciais já vistos na história. Apenas 21 foram construídos originalmente, dos quais 19 permanecem em operação. E todos eles são operados exclusivamente pela Força Aérea Americana. E quer saber como ele é importante? Aqui está um dado interessante. O B-2 nunca foi vendido, emprestado ou compartilhado com nenhum país do mundo, nem mesmo com aliados mais próximos como Reino Unido ou Israel. A tecnologia furtiva dele é considerada uma das joias da coroa militar americana, protegida com o mais alto nível de sigilo classificado. Como você pode ver, isso cria uma situação única. Por um lado, Israel pode ter a vontade política, o planejamento militar e a justificativa estratégica para destruir Fordow, mas, por outro, simplesmente não possui a ferramenta necessária para fazê-lo. E quer saber de algo ainda mais impressionante? Testes demonstram que o B-2 pode carregar não apenas uma, mas 2 MOPs
simultaneamente. Estamos falando de 27 toneladas de poder destrutivo voando invisível através dos céus. Com seu alcance de 11.500 quilômetros após um único reabastecimento aéreo, pode decolar de sua base no Missouri, atingir qualquer alvo no planeta e retornar sem precisar de bases avançadas ou permissão de países vizinhos. Agora, você lembra daquela instalação subterrânea que começamos falando? Lembra da bomba de 13 toneladas? As peças começam a se encaixar. Fordow foi projetada para ser indestrutível contra qualquer ataque convencional. Mas o Irã sempre soube que existia uma exceção. A combinação única de MOP e B-2 que apenas os americanos possuem. Só que aqui está um problema. A decisão sobre usar a MOP contra Fordow vai muito além de questões puramente militares. As consequências seriam globais e completamente imprevisíveis. Economicamente, o Irã possui uma carta de retaliação devastadora, o Estreito de Hormuz. Quase 20% do consumo global de petróleo passa por essa passagem estreita todos os dias. Uma interrupção total poderia catapultar os preços do barril para $150, desencadeando uma crise econômica mundial. Um ataque americano direto também pode fortalecer ainda mais a aliança entre Irã, Rússia e China, criando um eixo de oposição ao Ocidente ainda mais unido, algo que não vemos desde a Guerra Fria. Tanto Rússia como China já condenaram os ataques israelenses, classificando-os como violação do direito internacional. Por outro lado, permitir que o Irã continue seu programa é considerado por muitos como uma alternativa ainda mais perigosa a longo prazo. Com a capacidade demonstrada de produzir material para 9 bombas nucleares em 3 semanas, cada dia que passa aproxima o regime de uma capacidade nuclear irreversível. Uma vez que cruze definitivamente essa linha, toda a dinâmica na região mudará. Países como Arábia Saudita, Turquia e até Egito poderão se sentir compelidos a iniciar seus próprios programas nucleares. E se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa entender o que realmente está acontecendo no Oriente Médio. Até a próxima!